trazer uma fala de esperança, porque baseado no Papa Francisco. Então, eu pediria que o Carlos Moura fizesse a introdução, por favor. Não é propriamente o Papa Francisco, mas é a campanha da fraternidade, né? Desculpe-me, eu estou com uma... Tá certo. Bom, cumprimentos a todos e um cumprimento especial ao Padre Hernani. É um privilégio, né, fazer a apresentação do Padre Hernani, né, que o Padre Hernani é inapresentável, porque todo mundo conhece, mas eu penso que é também privilégio de ter vivido muitos anos. Então, às vezes, a gente tem a honra de receber responsabilidade como essa, né? O Padre Hernani, meus amigos, o que eu vou dizer do Padre Hernani? Né? Dizer da experiência dele de padre operário lá na França, não é? Dizer que ele estava em Roma durante o concílio, né? É muita coisa. Dizer que o Padre Hernani chegou em Brasília em 86, depois de uma experiência de quase 20 anos com Dom Helder em Olinda e Recife, que dentro das atribuições dele, nessa caminhada, ele visitava presos políticos, dava apoio àqueles que resistiam à ditadura, né? Dizer que o Padre Hernani, a partir de 1989, a Sueli pode me corrigir, quando a CBJP veio para Brasília, que a partir daí ele que já ajudava a Comissão Justiça e Paz de Olinda e Recife, ele se integrou à CBJP e caminhou conosco na CBJP até a gestão passada, que daquele tempo a essa parte ele assessora a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Dizer que Padre Hernani, na Pastoral da Saúde, visita os doentes em hospitais. Dizer que o Padre Hernani, aos domingos, tem contato e leva a Eucaristia às crianças e às mulheres do Hospital Materno Infantil de Brasília. Dizer que o Padre Hernani, há tempos, criou uma comunidade, a Comunidade Nossa Senhora da Piedade, lá no Instituto Nossa Senhora da Piedade, que nós frequentamos, eu, Glória e muitos dos que aqui são, que é um refrigério para nós. Né? Dizer que o Padre Hernani, enquanto assessor da CNBB, desde que aqui chegou, em 86, dentre outras coisas, acompanhou a Constituinte, sobretudo nos aspectos de direitos humanos e direitos sociais, né? Dizer que o Padre Hernani criou o Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, há 15 anos, que foi dirigido por ele até ontem, e que lançou sementes que já estão dando frutos de outros centros de fé e política pelo Brasil afora, onde cristãos e não cristãos, católicos e não católicos, pessoas de boa vontade, recebem ou trocam experiências e se formam do ponto de vista da política, do ponto de vista de homens e mulheres de boa vontade, que pretendem trabalhar pelo outro, pelos outros, pelas comunidades empobrecidas. Tudo isso, Padre Hernani, na perspectiva
de que ele é um presbítero. Dizer ainda que Padre Hernani, durante 5 anos, dirigiu o Centro Cultural Missionário aqui em Brasília, esse centro que tem a função de formar religiosos, religiosas e padres que vêm do mundo inteiro, daqui se formam e espalham pelo Brasil, dizer que o Padre Hernani é um participe de todas as atividades políticas e sociais de Brasília, do Brasil. Enfim, o Padre Hernani é essa pessoa. Quer dizer, é isso aí. Agora, todos nós já tivemos a oportunidade, nós que convivemos com ele há mais tempo, de conhecermos a história dele, né? Através da publicação dele chamada Missão. Memória e Missão. Memória e Missão, experiências de vida. De modo que, se quiserem conhecer realmente o Padre Hernani, além daquilo que já conhece, procure o livro Memória e Missão, experiências de vida nas Paulinas. Portanto, Padre Hernani, continuemos juntos e vamos em frente. A palavra é sua. O senhor conhece mais minha vida do que eu mesmo. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Menos um pouco aí. É o seguinte, a temática que nós estamos trabalhando agora é democracia e religião, né? E então, a campanha da fraternidade, né, que realmente é da CNBB, embora desde 2000 é ecumênica, nasceu a campanha da fraternidade em 1961, na terra aí do nosso urbano, no Rio Grande do Norte, né? E, em 1964, a CNBB endossou para o Brasil todo, em 1964. Quer dizer que já são muitos anos que existe a campanha da fraternidade. Até os anos 70, a temática era mais interna da igreja. A partir dos anos 70, então, começou realmente, à luz do documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, ser temáticas sociais relacionando a fé com a vida, né? A quaresma com exigências sociais, porque é feito durante a quaresma. Os 40 dias sempre tem uma temática própria. Eu me lembro que eu tinha trabalhado bastante a temática fraternidade e política em 1997, né? Já são vários anos, né? Eu coordenei esse tema da campanha da fraternidade e tive a grande ajuda do nosso amigo comum, que já faleceu, que foi o Plínio Sampaio. Me ajudou muito na elaboração do texto base. A partir dos anos 70, temos 2 características dessa campanha da fraternidade. Primeiro, os temas sociais. Segundo, sempre tem um livro temático do tema, esse livro aqui. Sempre tem um texto base. Deste texto base, são feitos vários textos para jovens universitários, para jovens secundaristas, para crianças. Deste texto base surge também uma via-sacra e surgem temas específicos para trabalhadores, assim por diante. Tudo a partir desse texto base. Outra característica é que, a partir dos anos 70, o Papa do momento, no caso Paulo VI, no começo dos anos 70, depois os outros consequentes, sempre mandam uma mensagem para a Igreja do Brasil. E essa mensagem
é apresentada pela televisão, normalmente até a TV Globo transmite, mas agora pelas TVs católicas, no dia do lançamento da campanha, durante os 40 dias da campanha da fraternidade, durante a Quaresma. Não é? Então, agora eu pediria ao nosso orientador aí, técnico, que em lâminas, mas naturalmente um resumo, porque o texto base não é longo, mas tem 80 páginas. Mas eu vou apresentar umas 30 e poucas slides do texto base da campanha da fraternidade. Deixa eu tirar aqui. Como é que se tira essas imagens ao lado do Glauco? Glauco, ele quer tela inteira. É porque aqui tem umas imagens ao lado dos nossos participantes. Eu quero tirar essas imagens para poder facilitar. Pronto. Para eu liberar o microfone. Ah, deu certo aí, Padre Hernani? Não, as imagens ao lado, como é que sai? Tem 3 quadradinhos, assim, um pequeno, um pouquinho maior e um... que é uma listinha, 2 tracinhos e alguns. Você vai clicar no menorzinho, no primeiro tracinho, logo acima das imagens. Eu vou ter que... Então, pode começar aí. Padre Paulo, seja bem-vindo aí. Boa noite. Pode passar, então, que eu vou tentar tirar as imagens. Opa, compartilhei a tela errada. Desculpa aí, gente. Pode ir. Pode começar. Conseguiu tirar, Padre Hernani? Consegui. Ficou só você. Bom, agora, como eu disse, a partir do ano 2000, já é a 5ª campanha que é ecumênica. Aí estão as igrejas que participam da campanha da fraternidade. Igreja Evangélica de Confissão Luterana, no Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, que é a nossa da CNBB, Igreja Episcopal Anglicana e a Igreja Siríaca Ortodoxa da Igreja de Antioquia, e a Aliança de Batistas do Brasil. Essas 2 últimas estão na campanha, mas não fazem parte do CONIC. Lá em cima, vocês veem o título, Comissão Nacional de Igrejas Cristãs. Essa igreja Betesda é descendente, consequência da Igreja Assembleia de Deus. E esse centro ecumênico é um centro de formação latino-americano. A evangelização e a educação popular, que tem como diretor o nosso grande amigo, conhecido de quase todos, Oscar Biozzo. Pode ir para adiante. Continuar. Aqui eu coloco o lema em cima e ao lado aqui o tema, né? O lema é Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, que é da Carta aos Efésios, e o tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Então, como aspecto fundamental, a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 é um desafio para o diálogo e a construção de pontes de amor e paz em lugar de muros de ódio, mostrando que é possível viver em comunhão, superando as polarizações e violências, através do diálogo amoroso, o que é expressado nos objetivos da campanha. É só relembrando que, durante o Concílio Vaticano II, como Moura disse, eu estava como estudante em Roma, e a questão ecumênica aflorou com muita força. E nós temos um cardeal alemão chamado cardeal Beyer, que ele usava como lema, no diálogo com as igrejas evangélicas, quase todas representadas no Concílio Vaticano II, dizia: há tanto que nos une, por que acentuar o que nos divide, que nos separa? Né? Há tanto que nos une, esse é o objetivo da campanha da fraternidade, unir pelo diálogo de amor. Adiante. Aí, na mensagem do Papa deste ano,
Aí eu peguei um aspecto que me parece fundamental. Ao promover o diálogo, porque tem sido muito criticada essa questão ecumênica, o Papa diz, ao promover o diálogo como compromisso de amor, a campanha da fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico, certo de que devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos. No diálogo ecumênico, podemos verdadeiramente abrir o coração ao companheiro de estradas sem medos nem desconfianças e olhar primariamente para o que procuramos, a paz no rosto do único Deus. É, pois, motivo de esperança o fato de que este ano, pela 5ª vez, a campanha da fraternidade seja realizada com as igrejas que fazem parte do CONIC, o Conselho Ecumênico, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Adiante. Bom, o sumário do texto base tem uma apresentação do secretário-geral, uma introdução, e segue um pouco uma metodologia que já é tradicional, sobretudo na Igreja Católica, que vem dos anos 30, do fundador da JOC, Juventude Operária Católica, o cardeal José Cardet, um belga flamengo. E o Conselho Vaticano II endossou esse método no documento Gaudium Spes, Igreja no Mundo Moderno. E então eles chamam 4 paradas, mas de fato a primeira parada é o ver realidade, trocando impressões sobre os acontecimentos recentes. A segunda parada é o julgar, é a carta de São Paulo aos Efésios, carta para pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. A terceira parada, então, são experiências do CONIC na ação. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E a quarta parada são sugestões para celebrações ecumênicas. Pode ir adiante. Aí veja os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Eu não vou ler todos os objetivos específicos, que são muitos. Vou tentar fazendo um resumo para não cansar demais. Na caminhada quaresmal, em vista da Páscoa, memória da crucifixão e ressurreição de Jesus, a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 tem como objetivo, convidando as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. E aqui nos objetivos específicos, eu vou ler só 2 ou 3. Redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relacionamento, de relações mais amorosas, denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus, e comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental. Vamos para adiante. E aqui tem um hino que é feito através de um concurso. Eu só para ter uma ideia de que existe um hino próprio. Só a primeira frase. Venham todos reunidos no só coração, de mãos dadas, formando a aliança, confirmados na mesma missão. E o refrão, em nome de Cristo, que é nossa paz, do que estava dividido, unido, unidade ele faz. Adiante. Como anunciar a boa nova de Jesus Cristo em períodos tão turbulentos como o atual? Aqui, ele vai insistir muito na questão da pandemia, o texto base, né? Agora, eles começam mostrando como realmente o objetivo é construir a paz, com um texto de Pedro Casadáliga, que eu fiz questão de colocar aí na íntegra, que eu acho muito bonito. E eu pediria à nossa coordenadora para ler. Queremos que a Quaresma
Queremos que a Quaresma nos inquiete com a paz. Paz que luta pela paz. A paz que nos sacode com a urgência do reino. A paz que invade com o vento do espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refúgio. A paz das armas rotas na derrota das armas. A paz do pão da fome de justiça. A paz da liberdade conquistada. A paz que se faz nossa sem cercas nem fronteiras. Que é tanto shalom como shalom, perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, Senhor, essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Pedro Casaldáliga, página 15, não sei. Não, é o número 15 do texto base. Todos esses números aí são os números do texto base. Redescobrindo Cristo na caminhada de Jerusalém para Emaús. A paz do ressuscitado que nos une. É o seguinte, o texto todo, sobretudo no ver e no julgar, se baseia em dois textos bíblicos. Jesus, depois de crucificado, ele ressuscita, como nós cristãos acreditamos. E então ele apareceu a um casal que tinha acompanhado toda a crucifixão e estavam voltando para a sua cidade chamada Emaús. Então Jesus aparece a eles e eles estavam conversando sobre os acontecimentos o que tinha acontecido em Jerusalém naqueles dias. Conversavam sobre todos os acontecimentos relacionados à condenação e morte de Jesus, quando outro peregrino se incorporou à viagem. Seus corações estavam divididos e marcados pela dúvida. Iriam acreditar no relato das mulheres, sobretudo Madalena, que disseram que viram o túmulo vazio e anunciaram a ressurreição? Continuamos. O diálogo com Jesus fez o coração arder, aquele casal. Bom, hoje se diz que é um casal, uma das provas, temos provas, mas normalmente se dizia dois homens. Ao chegar ao destino, o peregrino que estava com eles indica que seguiria sua viagem. No entanto, os dois discípulos de Emaús, o casal, o convida para pernoitar. Fica conosco. Foi ao redor da mesa, quando o estranho partiu o pão e o abençoou, que eles reconheceram que aquele que lhes parecera estranho, na verdade, era Jesus. Somente neste momento, eles creram que a ressurreição anunciada pelas mulheres era verdadeira e voltam para Jerusalém para avisar os apóstolos que tinham visto Jesus ressuscitado. Adiante. A primeira parada, que então seria o ver. Até então nós estávamos na introdução, trocando impressões sobre os acontecimentos recentes. Eles estavam, quando os discípulos de Emaús saíram de Jerusalém, estavam impactados pelos acontecimentos recentes, a condenação e a consequente morte de Jesus na cruz. Todo o processo foi de extrema violência. Agora, então, o texto traz os acontecimentos do momento. Vamos para adiante. Hoje, quais são os impactos provocados, em primeiro lugar, pela pandemia? No final de 2019 e 2020 serão provavelmente narrados e analisados ao longo do século XXI, com foco nos impactos provocados por uma pandemia global, a Covid-19. Vamos adiante para não ficar muito longo. A Covid revela nossa fragilidade. A pandemia do Covid-19, para a qual ainda não temos respostas nem soluções definitivas, nos coloca frente a frente com a finitude humana, com a fragilidade humana. Ao contrário do que muitos pensavam, não somos invencíveis. Não é uma gripezinha.
a Covid-19 revela nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade e nosso potencial autodestrutivo. Adiante. Então, ele fala também no discurso negacionistas, que estão recorrentes, discursos negacionistas sobre a realidade e a fatalidade do Covid-19 são recorrentes, assim como a negação da ciência e do papel da ONU e do OMS. Vamos adiante. Aqui, a cultura da indiferença causa sofrimento. É baseado um pouco no Papa Francisco, que fala muito que nós estamos vivendo a cultura da indiferença. E então, a pandemia também revelou a cultura da indiferença. Por exemplo, ele dá exemplo das trabalhadoras domésticas, que foram isoladas e foram realmente colocadas para voltar para suas casas. Muitos pagaram, mas outros não pagaram. A violência também aumentou nas casas por causa do relacionamento permanente, e a violência se manifestou, sobretudo, pelo seu racismo, ódio aos pobres e seu egoísmo. Vamos adiante. Aqui a conversa no caminho, ontem e hoje. Ontem, o que é que vocês conversavam ao longo do caminho? Perguntou Jesus ao discípulo de Emaús. Essa foi a pergunta feita por aquele que se fez companheiro de viagem. Por mais que um novo viajante estivesse inteirado da realidade, precisava realizar, junto com os discípulos, a reflexão sobre o tempo em que viviam, a fim de que compreendesse os fatos marcantes que haviam testemunhado em Jerusalém. Hoje, o que é o assunto que todos nós falamos? A sociedade brasileira vive momentos difíceis por causa de muitos muros construídos, do racismo, das desigualdades econômicas, da dificuldade de conviver com opiniões diferentes, do desrespeito e ataque às instituições. Em situações limite como essa, na busca por refúgio, recorre-se por vezes ao sagrado. A religião torna-se uma possibilidade de segurança e a fé pode significar proteção. Adiante. Em tempos de crise, contemplar a realidade com agilidade de coração. Vamos adiante, porque eu tenho medo de ficar muito longo. Consequências das decisões financeiras fruto da pandemia. O dinheiro que deveria ser investido em educação, saúde, moradia e geração de emprego e renda para o bem-estar das populações foi desviado para o sistema financeiro. As consequências dessa decisão são os altos índices de desemprego, todos nós sabemos, o aumento da pobreza, da fome e o aprofundamento das intolerâncias. Para justificar essas desigualdades, foram criados falsos inimigos, entre eles os direitos humanos, os povos indígenas, as religiões de matriz africana, os muçulmanos, etc. Aprendizados da pandemia, da Covid-19. Entre os muitos aprendizados, ontem eu escutei alguns especialistas que eles diziam como nós, médicos, aprendemos muito nesse período da pandemia. E muitos aprendizados está o aprofundamento do sistema de acumulação de capital, que apropria-se dos bens comuns para explorá-los economicamente. Nossos rios são poluídos, nossas florestas derrubadas, a terra como organismo vivo vai morrendo. Tudo isso traz consequências como o surgimento de doenças desconhecidas. Aí o texto traz uma oração que é muito bonita, mas eu vou só ler os títulos. É um cardeal português que é poeta, que mora em Roma. Ele diz, além do vírus do Covid, nós vivemos, está em letra vermelha, o Tá, Sônia Salomão.
Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, Padre Hernani. Caiu a internet. Mudei de Você está ambiente aqui para procurando a ver se Marlene. estabiliza. Marlene. O Glauco, Pois não. como host agora, né? Deixa eu ver. Mas eu acho que eu consigo ainda seguir aqui. Deixa eu... Estão vendo a tela? Sim, pode continuar. Deixa eu só ajeitar aqui, Padre Hernani. E voltar voltou a gravação já. Pronto, deixa eu... Ok, opa. A que momento que para? Ele Foi estava aqui nessa na daí. oração, né? Isso, beleza. Está na oração, adiante. Bom, aqui a Fraternidade e Diálogo, novas cruzes que não são respostas para a paz. Ontem, a Pax Romana e hoje o sistema de necropolítica. Sistema de necropolítica. Na lógica da necropolítica, a humanidade do outro negada, são estimuladas políticas de inimizade. A violência praticada pelo Estado é legitimada e justificada. Vamos passar adiante? Vou resumindo. Os dados mostram as pessoas mais atingidas pelo sistema de violência nesse período. As mulheres, em especial as negras e as indígenas, a população LGBT e 80% dos assassinatos de atividades por direitos humanos no mundo, né? São os mais atingidos nesse período da pandemia. Adiante. Tudo isso está fazendo parte do ver. Agora, tem uma frase do profeta Abacuque, que depois então eu vou continuar, que ele clama a Javé. Depois eu vou continuar dizendo o que clama a Javé hoje. Diz o profeta Abacuque: a violência é por toda parte, mas tu não vens me salvar? Terei que ver essas maldades para sempre? Por que preciso ver tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Agora vamos ver quais são os clamores de hoje. Em primeiro lugar, os clamores de hoje do desmatamento da Amazônia, né? Entre agosto de 2018 e julho de 2019, houve um aumento de 29,5% de desmatamento da Amazônia. Foi desmatada uma área de 9.762 km², a maior em mais de uma década. As queimadas, invasões e o extrativismo ilegal violentam a vida da região e alteram todo o ecossistema local e o regime de chuva e equilíbrio climático no território nacional e em territórios estrangeiros. Passamos adiante. Outro clamor é a questão indígena. Contaminação dos povos indígenas. Aí tem o índio dizendo basta. No dia 4 de julho, havia 11.270 casos confirmados entre povos indígenas, sendo que 418 indígenas morreram. Para as organizações indígenas, a pandemia representa um novo genocídio para seus povos. Racismo e violência religiosa. É o mito da democracia racial que, de fato, caiu por terra. Vamos adiante. Chama a atenção também da pandemia nos cárceres. Racismo disfarçado de tolerância religiosa. A população negra, quanto os povos indígenas, são os mais atingidos, já foi dito, vamos adiante. Como construir, como base no amor, um só povo em sua diversidade. A fé em Jesus Cristo nos anima para a esperança. Por isso, oremos. Agora, o que mais importa é renascer na esperança. É renascer na esperança. Já não existe mais raças, não mais os muros da cor das ruas e pelos praças louvamos Nosso Senhor. E já não valem as classes com tristes separações. Agora todos têm faces e unidos os corações é renascer na esperança.
e a imagem mostra isso. A segunda parada, que é carta para pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões, né? A busca da paz aí na imagem é o julgar baseado na carta aos Efésios, carta de São Paulo. Vamos adiante. A paz de Cristo na imagem é diferente da paz do mundo. Ele mostra como realmente o lema da campanha da fraternidade, que é a paz, tinha como origem histórica a paz humana, que não construiu nada. Era uma paz apenas em nome, porque era política, esta política era uma estratégia do Império Romano para impedir que as pessoas se opusessem às suas leis, que é muito diferente da paz do Evangelho e é muito semelhante à paz que nós temos hoje. Adiante. As novas comunidades vivem em solidariedade e partilha. Como a segunda parada já é o julgar, aqui do lado esquerdo, pelo menos da minha parte, as pessoas que aceitavam o Evangelho derrubavam o muro da separação e construíram um muro de comunhão na gratuidade do amor a Deus, que acolhe e perdoa. Aí cita alguns textos bíblicos que mostram realmente como viviam as primeiras comunidades, colocando em comum as coisas, vivendo realmente em oração e em comunidade. Passa adiante. Diversidade que conduz à unidade em diversidade. Na segunda frase, para superar os conflitos oriundos das ameaças do contexto social mais amplo, a orientação é que pratique solidariedade mútua e compreendam que estão integrados ao edifício cuja pedra fundamental é Jesus Cristo. Adiante. Como e o que testemunhar? O lema da campanha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só povo. O versículo faz menção a uma parede do Templo de Jerusalém que dividia o pátio separando de um lado os judeus, de outro os gentios. O que Jesus fez foi quebrar essa parede. Daí a beleza e a força dessa expressão, tendo derrubado a parede da separação da inimizade entre povos judeus e povos pagãos. Adiante. Entrada do amor misericordioso de Deus revelado em Jesus Cristo. Essa carta aos Efésios contém uma reflexão fundamental sobre a natureza da igreja. A igreja nasce da graça misericordiosa de Deus revelada em Jesus Cristo. A igreja é um sinal de salvação para a humanidade. A carta convida a mergulhar nas profundezas da relação entre Deus e a humanidade. Adiante. O orgulho religioso levanta muros. O orgulho religioso. Isso mostra realmente os grupos cristãos que criam muro com outros grupos, como acontece com as igrejas afro-brasileiras, né? E aí eu coloquei uma imagem de um muro que aí atirando, separando os dois grupos religiosos. Adiante. A terceira parada é o agir. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. A fé em Jesus Cristo nos compromete a derrubarmos os muros das divisões. O batismo exige que nos esforcemos em favor de comunidades que expressem a unidade na diversidade. Existem muitos exemplos que chamamos de boas práticas, que indicam que é possível o testemunho cristão comprometido com a construção de pontes para o diálogo. Essa expressão de construção de pontes é muito típica do Papa Francisco. Agora mesmo, a ida dele ao Iraque era nessa busca de construção de pontes com o mundo do Islã, né? E aqui apenas cito algumas das boas práticas do Centro Ecumênico, do CONIC. Promoção de diálogo ecumênico, eles fazem o CONIC todo ano, a Igreja Católica naturalmente faz parte, a Semana da Unidade, que é uma semana antes de Pentecostes, para realmente rezarem juntos. As igrejas fazem orações em conjunto dessas igrejas
que fazem parte do CONIC. Convivência interreligiosa. A CONIC também faz diálogo interreligioso, sobretudo com as igrejas de origem africana, né? Superação da violência. Faz algumas missões em áreas mais violentas, procurando criar diálogo nessas áreas, sobretudo superação da violência contra as mulheres. Também integram com o documento Laudato Si, né, o cuidar da casa comum, faz um trabalho muito bonito entre as igrejas, cuidando da criação. Passa adiante. Orientando para as celebrações, a quarta parada. Então, eu não vou explicitar, porque são apenas orientações para a celebração em conjunto. E eu peço a Sueli que faça a oração da campanha da fraternidade do 2021, que está aí na tela. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar tuas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Obrigado a todos. Desculpe a síntese por causa do nosso tempo. Síntese. Foi maravilhosa a síntese. Esse trabalho imenso que o senhor teve de trazer para nós esse âmago da campanha da fraternidade. E, em nome do grupo, nós agradecemos muito. E eu acho que tem pessoas querendo participar e querendo se inscrever para uma fala. Eu daqui não consigo ver as mãozinhas levantadas. Olha se me ajuda, Márcio. Isso o Glauco pode fazer, você tinha falado. Ou outra pessoa. Glauco. Oi. Oi. Deixa eu mudar minha apresentação. O pessoal que quer participar poderia fazer as inscrições. A gente pode ou com a mãozinha, ou levantando a mão. Enquanto eu vejo aqui a Sueli. O Glauco, eu não estou como host, não. Quem está é a Sônia Naves Amorim. Uai, acho que nem ela sabe. É porque, Mas na quando verdade, você caiu, foi transferido aleatoriamente. Aleatoriamente. Eu pensei que tinha ido para você, João, desculpa. Não veio. Mas eu acho que está bem. Só que para controlar o microfone, eu não sei se a Sônia teria dificuldade. Se ela puder passar para mim, eu assumo aqui. Ela está nos ouvindo? Está com o microfone fechado. Acho que vamos seguir assim e vamos pedir a cada um que feche os seus microfones, só abram quando for falar, né? Isso. Sônia está com o microfone fechado. Então, Sueli, né? Com a palavra. Então, Padre Hernani, foi muito bom. Você está ficando especialista em PowerPoint, cada dia um mais bonito que o outro. E com a ajuda do Glauco também. A minha pergunta são 5 campanhas da fraternidade, né?
ecumênicas. O que isso já mudou na cultura da religião, das religiões? Qual é o que a gente pode ver de concreto na mudança de atitudes nossa em termos de unidade? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Não temos mais inscrições, por enquanto. Alguém está levantando a mão aí? Não, né? Eu vou fazer uma Poderia pergunta. fazer uma pergunta? Padre Thierry pediu a palavra, depois o Márcio. Não quero falar tanto sobre o texto, mas sobre reações. Até reações católicas, sou bispo, que defenderam. O que acha da defesa, por exemplo, da CNBB ou de outros bispos do Curitiba, por exemplo, e já vou dar a minha impressão, quer saber se está partilhando, achei um pouco fraca. Se fosse nossa totalmente, o texto será diferente. Em que sentido esse texto será diferente se fosse só um texto chamado católico? Márcio, por favor. Para botar fogo no circo, se vocês me permitem falar desse jeito, saiu uma comunicação, parece que da Congregação para a Doutrina e Fé de Roma, proibindo a bênção, que se dê bênção para casais homoafetivos. E eu me lembro de que o Milton Rondó, nosso companheiro, avaliou isso como uma reação a essa campanha da fraternidade ecumênica. Eu gostaria de ouvir a opinião, principalmente do Padre Hernani, a respeito. Obrigado. Padre Hernani, eu poderia responder a essas 3 provocações enquanto a gente aguarda outras manifestações, né? Bom, eu acho que, com a pergunta da Sueli, a gente poderia ter um pressuposto, que, de fato, são apenas 6 igrejas cristãs, o ecumenismo, de fato, entre igrejas cristãs. Apenas 6 igrejas cristãs que integram o CONIC. São as que têm realmente mais diálogo, como, por exemplo, a Igreja de Confissão Luterana, algumas igrejas batistas, como, por exemplo, essa igreja lá de Recife, que manda os alunos fazer o curso conosco no Centro de Fé e Política. Então, me parece que de algumas igrejas o diálogo tem sido, essas campanhas têm ajudado. Agora, com essas novas igrejas pentecostais, de fato, as campanhas não têm influência nenhuma, neopentecostais, sobretudo. A campanha da fraternidade é desconhecida totalmente, se não são criticadas as campanhas da fraternidade. Agora, com luteranos, algumas igrejas batistas, por exemplo, com o CONIC, que tem, naturalmente, o presidente é da Igreja Luterana, o vice-presidente da Igreja Católica, a secretária-geral é da Igreja Luterana, né? E tem também na direção alguém da Igreja Batista. Aliás, não é a Igreja Batista, porque a Igreja Batista são variadas e cada uma tem certa independência. Eles chamam a ligação das igrejas batistas. Então, nessa ligação, é um órgão que une as igrejas batistas, né? E então tem um representante na direção do CONIC. Eu acho que o clima de diálogo com essas igrejas melhorou. Agora, eu diria que, como a maior parte da população hoje evangélica, são, sobretudo, das igrejas neopentecostais, embora que eles distinguem muito pentecostal e neopentecostal. Como realmente eu estava na direção do Centro Fé e Política, eu tive muitos alunos
da Igreja Batista, dessa Igreja Batista lá do Recife. E um deles era pentecostal. Quando eu disse, você tem muito contato com os neopentecostais, ele disse, é outra coisa totalmente diferente, eu nem conheço. Quer dizer, que eles fazem questão de separar a igreja pentecostal das igrejas neopentecostais. Bom, primeira pergunta. A questão das reações. Eu acho que tem dois tipos de reação aí que foram apresentados. Primeiro, as reações à campanha, como tal. E segundo, na questão aí do Thierry, a reação da Igreja Católica, as reações que são feitas à campanha. Há 2 ou 3 motivos que levaram os grupos tradicionais, sobretudo da Igreja Católica, a reagir à campanha. Primeiro, essa questão da fé e vida. Eles querem que a Quaresma seja simplesmente um tempo de conversão interior, tempo só de oração. Como as campanhas tratam realmente de uma conversão da vida humana na sua totalidade, então a reação é muito forte, dizendo que a Quaresma se tornou um campo de ação social mais do que de conversão a Jesus Cristo. Essa é uma das reações. Outra reação é a questão ecumênica. E uma das reações ecumênicas é dizendo que a Igreja Católica está colocando dentro da sua igreja o lobo para acabar com as ovelhas, né? Então, é contra o ecumenismo. E a terceira reação de todas essas reações, acho que, na minha opinião, se pode reduzir nessas 3. A terceira é quando cita o LGBT, dizendo que é importante o diálogo com os grupos LGBTs, sobretudo porque muitos LGBTs se apresentam como católicos. Eu mesmo já tive contato com vários que me procuraram para conversar, dizendo que eram LGBT, mas que participavam das celebrações e eram católicos. Então, o documento de base insiste na importância desse diálogo, né? E, finalmente, a questão aí do Márcio, eu não saberia dizer se realmente é fruto da campanha. Por quê? Porque realmente a posição do Papa não é só para o Brasil, é para a Igreja Universal, né? É o seguinte, o Papa tem sido muito criticado por algumas frases que ele tem dado, por exemplo, aquela frase do avião, quando ele voltava de uma das viagens internacionais, que perguntaram para ele sobre a questão dos LGBTs. E ele diz, quem sou eu para julgar? Ele tem sido muito criticado de que ele está aceitando os LGBTs como normal, né? Então, essa posição dele agora é muito mais uma resposta a essas que estão aumentando essas críticas ao Papa nessa perspectiva, do que relação com a campanha da fraternidade, que a campanha da fraternidade simplesmente no Brasil ele não ia tomar uma posição internacional por causa de uma questão brasileira. Bom, estão inscritos o Glauco e o Kleber. Então, primeiro o Glauco. E o Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga também, né? Temos inscreve, ô João, apesar de 4 inscrições, então. O Glauco, o Kleber, Luiz Gonzaga e Jussara. Isso. Pela ordem, o Glauco. Me perdi aqui, gente. Eu já tive, na realidade, oportunidade até de uma outra apresentação, né, falar sobre isso, sobre a questão de simplificar a forma que a campanha da fraternidade é apresentada para as pessoas, né? Quando você pega um vídeo ou um texto dos grupos ou das pessoas atacando a campanha da fraternidade, eles fazem um diálogo fácil, né? Eles até pegaram um vídeo lá da pastora Home, tiraram de contexto e usaram aquilo. Não estou falando para fazer esse tipo de coisa, né? Mas para simplificar. Eu até
A gente falou no dia sobre a questão do próprio livreto da campanha da fraternidade. Ele é acessível, ele pode baixar da internet, poderia ser distribuído, mas são 80 páginas, né? Dessa população mais simples, essa população onde a gente precisa voltar a chegar, né? É um espaço que já foi da Igreja Católica, mas hoje você vê um espaço muito tomado pelas igrejas pentecostais, nas comunidades, neopentecostais, desculpa, nas comunidades e tudo mais. Elas não vão ler 80 páginas, elas não vão ler 2 ou 3, né? Então, o que se faz no sentido de simplificar isso, de produção de que seja panfleto, de pequenos vídeos, que eu acho que hoje são a forma mais acessível de chegar, que seja para desmentir as coisas que foram faladas sobre, que seja para mostrar o verdadeiro ideal dessa campanha da fraternidade. O que a igreja, o que a CNBB está fazendo nesse sentido? Então, na sequência, o Kleber. Boa noite, Kleber. Muito prazer. Boa noite, padre. Boa noite a todas, todos. É uma alegria grande estar participando aqui. Parabéns pela apresentação. Bem-vindo! Obrigado. Não, é só também um comentário e um convite também, dentro desse contexto. O comentário é mais crítico em relação um pouco às práticas e das dificuldades que a gente tem de fazer o debate dentro das paróquias que a gente participa, né? Nós aqui participamos aqui na São José Operário, aqui na 604, e a gente tem bastante dificuldade mesmo que a gente participe, por exemplo, até das equipes de liturgia, enfim, mas há um certo bloqueio de parte dos leigos que participam dos espaços, enfim, de coordenação da paróquia, de abrir para discussão sobre temas como a campanha da fraternidade, por exemplo, né? E a gente teve que fazer um debate aí intenso nos grupos de WhatsApp, inclusive esse ano, para, enfim, colocar as questões nos pontos. Eu estava com nos pontos certos, diante dos ataques, né, que surgiram à campanha deste ano, e que alguns membros, inclusive de equipes de liturgia da paróquia, tentaram repercutir, né, dentro desses grupos de WhatsApp. Mas, enfim, a gente fez o debate e tudo mais, mas para dizer assim, que como é difícil avançar dentro das nossas próprias estruturas em relação a esse tema, né? A esse tema. Eu tenho a impressão que um dos aspectos também que esses grupos de extrema direita católicos também tenta e tem já nos últimos anos atacado as iniciativas da campanha da fraternidade, tem também como um dos seus objetivos enfraquecer, né, a coleta da campanha da fraternidade, que é um recurso que é utilizado pelas pastorais, pelos movimentos sociais, né, enfim, numa série aí de ações proativas em defesa da vida, né, de diferentes populações no Brasil. Então, enfim, com esses comentários também, não sei se o padre Hernando poderia também comentar sobre isso, finalizar, não sei se todos já estão cientes, mas amanhã, às 10 horas da manhã, o CIMI, o CONIC, várias outras organizações, estamos promovendo um evento paralelo, um seminário paralelo durante a 46ª sessão ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que está ocorrendo, né, de forma online. Esse seminário vai ser o tema vai ser Intolerância Religiosa no Brasil, Direitos Humanos, Novos Fundamentalismos e Exclusão. Enfim, então, deixar aqui o convite também para cada um, quem puder participar, amanhã desse evento, vai estar participando na mesa a própria doutora Rome, a pastora Rome,
liderança indígena, e também para participar também o relator especial da ONU sobre liberdades de religião e crença. Então, para aproveitar a oportunidade para deixar esse convite para todos os membros aqui do grupo. Obrigado. Kleber, nós que agradecemos aqui. E onde você tem como passar para a gente aí esse endereço para disponibilizar aqui para o pessoal? Onde vai ser? Eu posso colocar a chamada, o release ali no grupo do da comissão. Ah, sim. E aí, enfim. Ou se você quiser colocar aqui no bate-papo também, não sei se dá para fazer aí, mas se colocar lá, o Márcio, a Sueli podem pegar também e repassar para a gente. Manda para mim, Kleber. Manda para mim que eu repasso. Tá bem, tá bem. A Sueli é melhor. Obrigado. Obrigado. Então, Luiz Gonzaga, né? Eu não sei se é um comentário, mas é uma das coisas que, na verdade, tem gerado muitos problemas, e a gente teve, o Brasil, nós tivemos um avanço importante lá atrás, quando teve toda uma discussão e aprovação da lei que trata da questão do desarmamento, né? E a gente está assistindo o então deputado à época, candidato, que sempre acreditou no revólver, na bala para a solução dos conflitos, cada vez mais caminha na direção de armar os fazendeiros, as milícias, inclusive induzindo ao povo que se arme mais para se proteger. E eu quero concordar muito com a fala do Padre Hernani, com tantas coisas, e quando ele nos trouxe tantas informações importantes sobre temas relevantes, também essa situação de genocídio que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo e no Brasil particularmente. Então, me parece que essa questão das armas também fere frontalmente toda a dignidade e, principalmente, toda a concepção daqueles que lutam, e principalmente da campanha da fraternidade, e me parece que esse tema também se coloca nessa direção. E, por fim, dizer que hoje pela manhã eu estava ouvindo um colega meu, que é de Afogados da Engazeira, me enviou um vídeo sobre Dom Helder Câmara, que nós estamos vivendo, quer dizer, agora Dom Helder estaria completando 100 anos. E eu estou ouvindo o Padre Hernando falar, parece que a voz de Dom Helder também se traduzindo nessa fala. Então, eu gostaria muito de fazer essa referência, porque ele tem uma importância muito grande para a humanidade e para todos nós, brasileiros e brasileiras. Falando dos negros, dos indígenas, das crianças, das mulheres, e assim por diante. Como o Padre Hernando trouxe com tanta precisão essas informações, tá certo? É mais um comentário nesse sentido. Nós temos inscritos a Jussara, Consuelo, Vinícius e eu. Talvez pudéssemos fazer uma... E o Padre Thierry, João, já é a segunda vez que ele pediu a palavra. Eu pensei que ele já tinha se posicionado. Então, ele está pedindo também, né? Então, Padre Thierry. Então, agora, não sei se o Padre Hernani já responderia a essas... O que é que vocês acham? Você simples e rápido. Primeiro, a questão levantada aí pelo Glauco, que é uma questão espinhosa para a Igreja, sempre a questão da terminologia dos documentos. Não é? Eu me lembro, quando eu estava ainda em Recife, a gente sempre se preocupava em colocar esses textos em linguagem popular. Nós tínhamos mesmo um especialista lá em Recife para o documento de igreja, está sempre em linguagem popular. E há algumas experiências espalhadas pelo Brasil que tornam esses documentos mais acessíveis. Eu sei que a PUC Minas fez vários vídeos sobre o texto da campanha. Esses textos especializados para crianças, jovens, trabalhadores,
via sacra, são em linguagem bem mais simples. Agora, o texto base, de fato, apesar de que o Alfredo Bose dizia que a linguagem, existe a linguagem jornalística, a linguagem acadêmica e a linguagem da CNBB. Ele dizia, aquele grande linguista de São Paulo. Ele dizia que a linguagem da CNBB era uma tentativa de fazer uma síntese entre a linguagem acadêmica e a linguagem jornalística. Mas, de fato, é um problema que fica sempre um questionamento para nós. Segundo, a questão aí do Kleber. Eu acho que é verdade que algumas dioceses têm mais dificuldade que outras. A Brasília, a diocese nunca assumiu integralmente as campanhas. Muitas paróquias nem falam das campanhas. Apesar de Dom Sérgio fez grande esforço por isso, mas é verdade. E também essas reações que estão acontecendo à coleta, que, de fato, essa coleta, há uma mesma comissão que pega a coleta, que parte fica para as dioceses, mas parte vem para a CNBB, e é dividido entre projetos populares da temática do ano. Por exemplo, se a temática foi a questão do negro, a campanha atende, sobretudo, projetos dos negros. Assim por diante, né? Estou dando um exemplo concreto, né? Agora, essa questão aí do Luiz Gonzaga, questão do desarmamento, sem dúvida nenhuma que o tema da campanha é a paz e realmente insiste muito, infelizmente a síntese não dá para colocar todo o texto, mas o texto base insiste muito na questão da paz contra o desarmamento, né? E é verdade que está aumentando cada vez mais o aumento de armas para milicianos, para fazendeiros, a arma que está criando um verdadeiro genocídio, não só da epidemia. E a sua referência a Dom Helder Câmara, Luiz, eu queria fazer uma referência também ao seu bispo de Afogados, né? Dom Francisco, né? Dom Francisco, que foi o criador dos sindicatos rurais. Eu sou advogado dos trabalhadores rurais. Advogado dos trabalhadores rurais. Realmente, meus cumprimentos aí, ele já faleceu, mas todo o pessoal de Afogados, o sindicato urbano, inclusive, era muito ligado a ele, né? Porque era o grande bispo dos conflitos rurais do Nordeste do Brasil. E Dom Helder, de fato, 100 anos já aconteceram. O vídeo certamente foi feito por ocasião dos 100 anos de nascimento dele, né? Mas que hoje ainda continua sendo repetido. Mas Dom Helder, com quem eu trabalhei 19 anos, diretamente como vigário episcopal dos leigos, com reunião semanal com ele. Eu conheci bastante. Acho que minha resposta é mais ou menos por aí. Mais uma rodada. Jussara. Oi, minha tela, a Sueli já mandou uma mensagem dizendo que eu estou fotografando o teto, mas, na verdade, eu não sei o que está acontecendo aqui na minha casa. Então, eu estou vendo vocês. A minha imagem. Sua câmera não está virada, não? Você está usando o celular, Jussara? Eu já sei o que é. Eu já sei o que é. O Snowden. O Snowden mandou a gente tampar o buraquinho aqui e eu tampo. Agora que eu lembrei. Bom, gente, é o seguinte. Padre Hernani, bom ouvir o senhor. Bom ouvir. Eu acho a campanha da fraternidade uma coisa linda. Acho uma coisa muito corajosa fazer uma campanha ecumênica. E eu não entendo porque alguns leigos religiosos criticam isso. Não entendo realmente. Então, mas como é que a gente vai entender a alma humana, né? Acho um absurdo criticar o Papa, a maior liderança mundial nesse momento, em relação à paz, ao amor, em relação à unidade das pessoas, né? Então, eu acho um absurdo que alguém critique o Papa, inclusive católicos criticando o Papa Francisco. Agora, eu queria saber o seguinte, Padre Hernani,
Acho que aí até uma coisa mais pessoal do senhor. Eu sei que o CONIC ele tem uma instituição internacional, parece, né? Quantas igrejas participam? Ele não é só brasileiro, ele tem outras... ele tem uma organização internacional mundial. E a gente, eu gostaria de saber quantas igrejas participam nisso. A segunda pergunta eu sempre ia à missa e tinha um dia, a missa quando tinha a campanha da fraternidade, tinha a coleta. Se esse ano, como é que vai ser, como é que a gente vai fazer a coleta se a gente não vai à missa? Se a campanha vai dizer um telefone para a gente contribuir para os objetivos da campanha, que eu acho que é muito legal fazer isso, para ajudar. E eu tinha uma pergunta para fazer. É isso, a coleta. E o que o senhor acha, Padre Hernani? Assim, a Marcha com Jesus rachou, porque o nosso presidente foi para lá com arma na mão, e, na verdade, um cristão não deveria, como diz o Luiz, não deveria falar em armamento, né? Se Jesus pregou a paz, o amor e a unidade, como é que nós, cristãos, vamos fazer exatamente o contrário do que Jesus pregou, né? Pelo menos foi o que me ensinaram. Não sou uma conhecedora da Bíblia, nem nada, mas pelo que a gente vai levando a vida, a gente vai entendendo que essa é uma das lições de Jesus. Então, como é que explica que padres, que leigos, pelo menos da nossa igreja, os pastores neopentecostais, que infelizmente a maioria leva para o lado só de ganhar dinheiro, até compreensivo. Mas no nosso caso, como é que essas pessoas podem se dirigir para isso, criticar a campanha da fraternidade ecumênica, criticar o Papa e votar numa pessoa que prega a guerra, porque nós estamos numa eminência de guerra civil. Eu, pelo menos, entendo isso. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre isso. Na sequência, Consuelo. Na realidade, fui eu que fiz a inscrição, mas é que nós estamos de ursinho aqui. São duas coisas que me vieram à mente das falas. A primeira delas é sobre o armamento, né? Se bem entendi, o Supremo Tribunal declarou inconstitucionalidade dessa iniciativa, certo? Pró-armamento. Eu acho que isso é uma notícia boa. E a segunda, aí a gente vê a saudade de certas coisas que eram melhores. Eu fui, a Consuelo também foi, nós somos catequistas, eu por 23 anos fui catequista da paróquia São José Operário, que é frequentada pelo Kleber Busato, lá eu conheci a família e tudo mais. Mas é lamentável que hoje em dia ela não tenha mais essa abertura que tinha. Para ter uma ideia, foi lá que eu conheci a Teologia da Libertação, dirigida que era pelo padre Leopoldo, padre canadense, e pela irmã Terezinha Salles, mineira, né? E a gente tinha as aulas de catecismo que a gente ministrava todo sábado pela manhã, e no sábado tinha as aulas e orientações, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto aprofundamento evangélico e até teológico, dado por essas pessoas de vida religiosa. Então, a gente vê que faz parte da luta, mas né, uns avançam, uns locais avançam, outros não. Era só isso que eu queria registrar e muito obrigado. Agora o Vinícius, depois o padre Thierry. Está com o microfone fechado. Isso. Eu queria só registrar e ver o comentário do padre Hernani ao fato de que, depois da campanha ter sido lançada,
e apenas uma semana depois da nota da CNBB, uma das igrejas participantes do CONIC se desligou do CONIC com uma carta pública, né? A Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, no Brasil. A carta, inclusive, é uma carta que reafirma a posição dessa igreja com relação ao ecumenismo, mas discorda da forma como o CONIC trata as diferentes igrejas e insinua que, no caso dessa campanha, tem um parágrafo da carta que insinua que, no caso dessa campanha, as igrejas não tiveram o mesmo peso em relação a decisões de pontos polêmicos, que a gente pode talvez imaginar quais sejam. Mas, de qualquer maneira, eu achei triste, né, que uma das poucas igrejas que fazem parte do CONIC, essa Síria Ortodoxa de Antioquia, tenha se retirado com uma carta pública logo depois da nota da CNBB e pouco tempo depois do lançamento da campanha. Eu queria ouvir algum comentário do senhor, pai, ou de alguém que pudesse ajudar a compreender o cenário. Obrigado. O padre Thierry. Não. Acho melhor o padre Hernani responder, porque, na verdade, não é uma pergunta, é comentar sobre uma resposta, e no fim eu volto a falar depois, na fala de Hernani. Bom, então, Jussara, Márcio e Vinícius. Jussara, existe realmente, como você falou, uma organização internacional ecumênica chamada Conselho Mundial das Igrejas, que tem sede em Genebra, na Suíça, né? A Igreja Católica oficialmente não faz parte, embora que em todas as iniciativas a Igreja Católica está dentro. E o Papa Francisco já os visitou lá em Genebra, né? Nós tivemos no Centro Cultural Missionário um aluno de Genebra, um brasileiro que mora em Genebra, professor universitário, que me pagou a passagem para eu ir a Genebra. Então, eu fui, fiquei uma semana com ele lá, um aluno nosso, e visitávamos o Conselho Mundial das Igrejas. Eu queria chegar a isso. E rezávamos com eles. É um centro realmente muito interessante. Eles têm lá representantes de várias igrejas do mundo inteiro, não é? E tem uma oração em comum. Nós participamos, uma hora de oração de 9 às 10 da manhã, com todas essas igrejas juntas lá em Genebra. Isso é para dizer... Me dá licença. Paulo Freire trabalhou no Conselho Mundial de Igrejas por 10 anos, de 1979 a 1980. Atualmente não tem nenhum brasileiro que trabalhe lá, mas eu achei muito interessante porque a língua da oração era em inglês, mas uma chilena veio, me apresentou como brasileiro e ficou ao meu lado traduzindo para mim todo o conteúdo da oração. É uma pequena experiência, mas é interessante esse diálogo. Ela era luterana, né? Os luteranos são mais acessíveis, né? Bom, acho que era um pouco mais isso. Agora, a preocupação da Jussara, como é que na Igreja Católica existe tanta reação, aliás, também o do Márcio, de vários. Como é que na Igreja Católica existe tanta reação ao ecumenismo? Melhorou muito depois do Concílio Vaticano II, mas nós éramos muito ainda consequência de um certo paralelismo histórico que veio do século XVI, do Concílio de Trento. No século XVI, em plena separação do Lutero da Igreja Católica, Lutero, Calvino e seus pares, né? Então, criou uma reação assim muito emotiva de confronto entre as igrejas evangélicas, sobretudo na Europa, mas isso trazidos também para a América, né, e também para a África, de confronto das igrejas evangélicas. E essa foi a grande preocupação do Concílio Vaticano II.
o Papa João XXIII, de fato, era um Papa muito ecumênico, e ele fez questão que essas principais igrejas integrassem, fizessem parte do Concílio Vaticano II. E Dom Helder Câmara tinha uma reunião semanal no apartamento de Taizé. Taizé é uma experiência que existe na França de um mosteiro de várias igrejas juntas. Taizé, perto de Lyon. Né? E eles tinham um apartamento com 2 monges de Taizé em Roma, e Dom Helder se reunia com eles toda semana para discutir como é que eles estavam sentindo o Concílio Vaticano II. Só para dizer que existem experiências significativas pelo mundo afora, ecumênica. Eu visitei Taizé. Naquele tempo eram uns 30 monges de várias igrejas que viviam juntos num mosteiro. Né? Tinha alguns católicos também que faziam parte. Eles têm hoje ainda uma equipe perto de Salvador da Bahia. Começou lá em Olinda, no tempo de Dom Helder. Quando Dom Helder deixou de ser o arcebispo de Recife, eles se transferiram para Alagoinhas, perto de Salvador da Bahia. Né? E eles estão ainda e fazem realmente algumas organizações de jovens numa linha ecumênica aqui no Brasil. Jovens de várias religiões que se encontram para refletir e rezar juntos. Bom, a questão aí do Vinícius, eu não tinha muitos elementos, achei bom que você lembrou isso. Era a única igreja oriental. Todas as outras igrejas que estavam no CONIC são aqui do Ocidente. Né? Era a única igreja oriental lá da Síria, né, ortodoxa. Agora, eles são muito minorias e também muito divididos entre eles. Mesmo aqui em Brasília, por exemplo, eles têm 2 igrejas sírias separadas. Eu tenho contato com aquela igreja ali, aquela igreja redonda, ali ao lado da Torre do Thompson. Né? Eu já participei de algumas reuniões com eles, eles têm alguns almoços, e eu tenho alguns amigos lá da igreja síria, e tenho participado. Mas eles realmente não têm muita visão ecumênica, apesar de que aquela igreja ali redonda, ali perto do Thompson, na 7, né? Como é que se chama Thomas aquela Jefferson. Rua ali? Jefferson. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Aquela igreja redonda ali, eles procuram muito diálogo aqui com o arcebispo, mas só com o arcebispo de Brasília. Ele não tem nenhum contato com o resto da igreja católica aqui em Brasília. Mas tem outra igreja síria. Mas por que eles saíram? Eu acho que a carta que o Vinícius lembrou, ele tem razão. Eles partiram com esses 2 motivos, saíram por esses 2 motivos. Primeiro, eles acham que não foram bastante valorizados na preparação da campanha ecumênica. Segundo, eles discordaram muito da dimensão social do texto base, achando que o texto era social demais. Acho que são esses 2 motivos que fizeram com que ele saísse, que me parece que um contra-testemunho muito grande, sendo logo depois da nota da CNBB e logo no começo da campanha. Isso para a Igreja Síria. Eu já participei de um almoço deles, aliás, várias vezes, 3 vezes de almoço deles. São muito simpáticos, muito agradáveis, mas não tem muita visão ecumênica, é verdade. Acho que era isso mais ou menos o que eu tinha que dizer. Padre Hernani, eu queria me inscrever. João, só um instantinho. O Padre Hernani, ficou faltando dizer como vai ser a coleta, uma vez que nós não estamos indo à igreja. Eu não saberia dizer, mas está previsto que o domingo próximo, que é o domingo de Ramos, continua ainda o domingo da coleta. As igrejas que realmente... que tem muitas igrejas, muitas dioceses que continuam com celebrações, né? Limitado o número, né? Mas continuam as celebrações. Então, a coleta continua, mas vai ser muito limitada este ano, né? Mas aqui em Brasília, quase todas as igrejas fazem celebrações. Agora, em Minas Gerais, está proibido, por causa
o lockdown que estão fazendo. São Paulo também está proibido. Ontem eu assisti pela televisão a missa de Aparecida, não tinha uma pessoa, estava só o padre e o ajudante. Né? Mesmo Aparecida, as igrejas são fechadas. Então, isso vai diminuir muito a coleta. As igrejas que estão ainda abertas continuam convidadas a ajudar no Dia de Ramos. Deixa eu aproveitar. Opa, desculpa. João, só aproveitar a paradinha. Sônia e Salomão, o microfone de vocês está aberto aí. Hã? O microfone está aberto. Isso. Pronto, fechou. Fechou? Fechou. Não, ainda não. Não? É porque ela abriu de novo. Fechou? Ainda não. Agora sim. Obrigado, gente. O Thierry ainda vai falar, né? É um complemento sobre a questão das uniões homossexuais. Né? Isso não tem nada a ver com a campanha Fraternidade. Não tem, é uma conjectura, me parece. Agora, sobre a resposta um pouco brutal da Congregação da Doutrina da Fé, segundo alguns comentaristas, é porque a pergunta foi também grossa e rápida. Então, em função da pergunta, a resposta foi na altura da pergunta, parece. E, para explicar isso, tem uma história de jesuíta. Tem um jovem jesuíta que foi perguntar, em questão de fumaça, fumar cigarro, e voltou a fumar. O outro foi perguntar também, o mestre, e falou que não, eu não posso fumar. Como assim? O primeiro falou, foi para o mestre, quando eu estou fumando, eu posso rezar. E o segundo foi dizer, quando eu estou rezando, eu posso fumar? Ele falou, não, um sim, um não. Então, depende muito de como a gente faz a pergunta. Bom, eu acho que estamos terminando. Bom, eu agradeço. Eu acho que ainda tem... Gostaria de fazer uma colocação, posso? Pode fazer, João. Sim, temos tempo, é 38 ainda. Já temos a irmã Sueli, Consuelo e Márcia ali também, com a mão levantada. Sei que era 8h30 a data. João de Deus. Então, eu gostaria, Padre Hernando, de falar, de considerar aqui um comentário que foi feito pelo pastor Henrique, quando ele se referia às igrejas evangélicas, né? Que são abertas assim na garagem de uma casa, né? A pessoa bota lá uma placa, Deus é amor, e começam a aparecer vizinhos que começam a interagir, a criar uma relação de espiritualidade, e a partir dali começa a se formar uma comunidade. E aí se perguntar a eles, você é batista? Não. Você é presbiteriano? Não. Você é... Qualquer pergunta de uma igreja assim mais definida, ele diz que não. Se perguntar, é evangélico? Sim, é evangélico. Então, parece que há uma infinidade de comunidades evangélicas que se autodefinem como evangélicos, mas que não participam de nenhuma estrutura eclesial que congregue, que articule essas igrejas. E eu não sei que tipo de trabalho, né, a Igreja Católica ou o CONIC poderia desenvolver no sentido de criar alguma articulação entre essas igrejas, né? Porque eles ficam, cada um é uma igreja, e é complicado você querer pensar isso aí como uma instituição, né? Porque são muito isolados e fazem questão de ser, talvez, queiram viver assim isoladamente. Mas, enfim, é uma consideração que o pastor Henrique fez que me deixou assim curioso para pensar o que se poderia fazer para aproximar essas igrejas, né? Essas igrejas que exercem uma forte liderança dentro das comunidades mais carentes, né? E que têm uma força grande. Ele falou de uma experiência que ele teve de uma mãe que perdeu
um filho de uma bala perdida, e que a mãe foi lá falar com a pastora, e rezaram juntos, e cantaram juntos. Fiquei muito tocado com esse depoimento dele, né? E eu acho que é preciso considerar que isso existe e que é preciso refletir sobre isso. Posso responder ou ainda tem mais alguém que gostaria de falar? Inscrito ainda. Eu gostaria de Sueli colocar. E Consuelo também. Consuelo, por favor. Uma coisa que me chama a atenção é que a Igreja Católica sempre deu muita importância ao fato dela ser a maior igreja do Brasil, e isso agora foi superado, porque se nós juntarmos os pentecostais, neopentecostais e outras diversas igrejas, a Igreja Católica já não mais tem a hegemonia, que era, na minha opinião, muito mais política do que uma união. E a gente vê o seguinte: quanto maior a estrutura, menor é o amparo pessoal que se dispensa aos membros. Então, por exemplo, quando esse pastor aí da igreja, como é que chama a igreja? Não, aqui se separou, o que se separou do CONIC. Quando ele se separou, não é muito diferente dos ataques que a ala mais progressista da Igreja Católica vem sofrendo dos seus segmentos mais radicais. É a mesma coisa, eu não vejo muita diferença, não, porque se houve a publicação de uma carta que não deveria ser objeto de conhecimento externo, eles poderiam ter feito isso internamente, o que seria o ideal. Na Igreja Católica, houve grupos da direita que fizeram 1000 acusações ao Papa, à CNBB, e a pastora Rome, que foi perseguida, e a nossa igreja não é nenhum exemplo de modernidade, não, porque qualquer uma das igrejas do CONIC supera supera principalmente no fato de permitirem mulheres no altar, coisa que a Igreja Católica até hoje não teve coragem de admitir. Então, eu acho que dentro da nossa igreja existem igrejas e igrejas. E não sei se eu sou meio radical, não sei se vale muito a pena manter essa unidade. Tá? Cismas sempre aconteceram na história da humanidade, e uma mais ou uma menos, o que a gente tem que ser radical é em relação ao segmento dos ensinamentos do Evangelho. O restante é menos importante. Era isso. Mais alguém? Sueli também tinha pedido a palavra. Olha, depois da Consuelo, ela acabou com tudo, nem sei se eu devo falar. É um novo cisma na igreja. Mas eu acho que é interessante essa fala, viu, Consuelo? Eu acho que é muito corajosa e acho muito coerente, inclusive. Eu acho que, inclusive, eu estou pensando que depois desse ciclo que a gente tem tido sobre a questão das religiões e a democracia, nós não seremos mais os mesmos.
em relação às outras igrejas. Eu acho que alguma coisa mudou também no nosso comportamento. Eu digo por mim, quando o pastor Henrique dizia da história da que o João repetiu agora, das duas mães, a mãe e a pastora segurando a mão uma das outras, eu acho que falta de fato isso. Quem é que segura a mão dos nossos pobres, das nossas mulheres mais sofrida, perseguida, espancada por maridos? Isso eu acho que falta, sim. E a história da igreja síria, eu acho que ela é mais complexa do que a gente possa responder rapidamente. Não acho que seja só uma carta que tenha feito com que eles saíram. Um dia, a Igreja Metodista também se retirou do CONIC e atribuiu à Igreja Católica um papel que ela exerce diferente das outras igrejas. Vocês veem, a Igreja Católica é uma das partes membro do CONIC, mas sempre a CNBB escreve CNBB e CONIC, como se ela não se integrasse, não se bastasse, precisa ter uma visibilidade diferente. Isso é uma coisa que eu sempre estranhei, sempre protestei. Se é o CONIC, a Igreja Católica está dentro, ela não precisa ter uma outra visibilidade. E aconteceu ainda um fato mais sério depois que começou tudo isso, que foi a retirada do padre Isaac, o padre da Igreja Síria, que se retirou da Igreja Síria e foi aceito na Igreja Católica Romana e já assumido no Piauí. Isso trouxe uma série de desdobramentos também desses relacionamentos que a gente não sabe tudo, né? Então, o padre Isaac, que também estava inconformado com a atitude da Igreja Síria, entendendo conservadora, ele se retira e vai para a Igreja Católica Apostólica Romana e já foi recebido e já tomou posse numa paróquia lá no Piauí. Então, as coisas... E, para encerrar, eu não consegui colar no chat todas as informações que o padre Patrick mandou sobre o donativo do domingo da campanha de fraternidade. Pois só a agência do Banco Bradesco, que está aí no chat, mas mandei na conta do planejamento para todos que quiserem contribuir via depósito. Sueli, sim. Eu até te mandei a mensagenzinha aí. É interessante se eles tiverem também a chave Pix, tá? Porque permite transferir, porque se você fizer a transferência entre bancos, é DOC, TED, isso é pago, né? E a chave Pix, ela é gratuita. E é super simples de cadastrar, então eles provavelmente já devem ter isso. Bom, agora sou eu? Sim, senhor. Glauco. Eu partiria uma questão seguinte. Nós temos aqui no grupo aí um colega que está se especializando, tem trabalhado muito essa questão do tradicionalismo hoje no mundo e nas igrejas. Vinícius Lima, que está conosco. Ele tem trabalhado muito esse tema, mostrar como realmente o tradicionalismo não é só na igreja, mas existe uma tendência tradicionalista muito forte. E nós temos um estudo de um professor da PUC de São Paulo, chamado João Décio Passos, sobre o tradicionalismo, que estuda um pouco todas essas questões que foram levantadas aqui na linha mais tradicional dentro da igreja. A própria opção pelos pobres. Aqui eu gostaria de lembrar uma frase do Comblan, ainda dos anos 80, 90, onde ele dizia o seguinte: quando as igrejas evangélicas começavam a crescer, a Igreja Católica fez a opção pelos pobres, os evangélicos e os pobres fizeram a opção pelas igrejas evangélicas. Né? É uma frase muito dura, mas é um pouco verdade, porque, de fato, essa questão da opção pelos pobres, que começou com muito entusiasmo, mas esfriou depois. E hoje a opção pelos pobres está muito diluída, né? E realmente os pobres é que estão precisando mais de ajuda. Temos alguns estudos sobre essa questão hoje no Brasil, de alguns antropólogos,
mostrando como realmente as igrejas evangélicas têm se dedicado muito a pequenas comunidades e aos pobres, que era um lugar até então muito próprio das comunidades eclesiais de base, que, de fato, continuam ainda. Com relação a uma questão que foi levantada das divisões, me veio a ideia, uma resposta de Rubem Alves. Não sei se alguma pessoa aqui já ouviu falar, seguramente alguns ouviram falar em Rubem Alves. Era um presbiteriano unido, que é um ramo dos presbiterianos. É um psicanalista que tinha muita influência, tem vários livros escritos, morava em Campinas. Uma vez a televisão perguntou para ele: como é que vocês enfrentam os conflitos internos das igrejas? Ele disse: nas igrejas evangélicas, nós resolvemos os conflitos nos dividindo. Essa é uma frase muito dura, mas, infelizmente, verdadeira, né? Nós resolvemos os conflitos nos dividindo, porque cada vez mais há divisões internas entre eles. Agora, esse livro que eu falei, o Vinícius, inclusive, já apresentou aqui, uma vez no nosso grupo aqui do Observatório Político, é editado pelas Paulinas, um livro que vale a pena ser conhecido, o Tradicionalismo, do João Décio Passos, né? Bom, eu acho que eu tinha que falar um pouco isso. Mais uma vez, meus agradecimentos e desculpe as mal traçadas linhas. Ô, Padre Hernani, eu gostaria de lembrar que o João Décio é um palestrante de uma terça-feira aí futura. Minha cabeça não funciona muito bem, não. É dia 30, Glau? Meu celular descarregou, gente. Eu não... Aí a minha cabeça não funciona também, está toda aqui. Vamos fazer calendáriozinho. No dia 30, ele vai falar sobre esse livro dele, e, inclusive, quem intermediou essa palestra foi o Padre Hernani, porque o Padre Hernani foi professor dele, não foi isso, Padre Hernani? Ele era muito jovem, há 40 anos atrás. Pois é, então, fica aí um incentivo para todo mundo vir ouvir o Décio no dia 30, e eu gostaria de agradecer muitíssimo essa palestra do Padre Hernani. Aliás, tudo que vem elaborado pelo Padre Hernani é muito alentador, com a apresentação genial do Carlos Moura, que nos trouxe coisas que eu, pelo menos, desconhecia da biografia do Padre Hernani e nos surpreendeu, né? E eu gostaria ainda, só de, ao terminar, lembrar que um pequeno... foi numa daquelas lâminas que o senhor passou, Padre Hernani, o senhor disse que os cristãos eram um pequeno número e que incomodaram. Então, eu acho que o cristão tem que incomodar, porque ele não pode concordar com esse mundo aí de necessidades que gera tolerância, no qual a gente está convivendo. Eu prefiro pensar como João Lennon, que dizia o seguinte: posso ser um sonhador, mas não sou o único. Então, ainda que seja na receita do Rubem Alves, quando não tiver jeito, divide, acho que a gente tem que continuar unidos, trabalhando pela efetivação do Evangelho, porque é isso que nos faz irmãos. E eu só posso louvar a iniciativa dessa campanha da fraternidade ecumênica,
porque do mesmo jeito que eu acho que algumas religiões podem ter aprendido com a gente, nós também temos muito a aprender com as demais religiões. Muito obrigado, Padre Hernani, muito obrigado, Moura. Muito obrigada a vocês todos, tá, que estão Boa aqui. noite. Até mais. Boa noite. Muito obrigado, Padre Hernani. Obrigado, Padre Hernani, Moura, a todos E aí. Boa noite a Glauco, a coordenação noite a inteira, todos João, também. Celi. Boa noite, pessoal. Sejam Boa bem-vindos noite, aí, boa noite a todos. Kleber, volte mais conosco, Paulo. Boa noite. Kleber, você é Sejam sempre bem-vindos. bem-vindo aqui, Kleber. Boa noite. Boa noite, Padre Hernani. Parabéns, Padre Boa Hernani. noite. E vamos tentar amanhã acompanhar essa questão aí que levantou, que o Kleber fez o convite. Certo. Obrigado, Padre Hernani. Boa noite, obrigado. Boa noite, Valeu. gente. Boa noite, um abraço para o Cime. Obrigado, obrigado. Boa noite.